Bem, agora falando sobre a questão daquela reunião envolvendo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? E isso gerou uma repercussão, né? Muito se falou isso, sobre essa reunião. O que que de fato aconteceu? Você, como advogado do Oswaldo Eustáquio, com certeza vai conseguir dar uma visão, né, um panorama muito melhor para elucidar o que de fato aconteceu, envolvendo essa reunião. Olha, o que aconteceu, expor bem claramente o que aconteceu aqui. O Oswaldo estava sendo ameaçado de morte, como eu falei, e pessoas estavam passando na porta da casa dele, e eu solicitei ao Supremo Tribunal Federal numa petição que liberasse a possibilidade do Oswaldo ir para outros locais, né? Que ele se pudesse, por exemplo, ir para a casa de alguém, um amigo, ou até mesmo do advogado, que ele tivesse a autorização para que ele pudesse se proteger, porque na casa dele estavam ameaçando ele de morte. O Supremo indeferiu esse pedido, né? Falando que não poderia, que violaria a medida e tal, pronto. Não deu essa condição. Ocorre que os carros estavam passando frequentemente na casa dele lá. Eu falei, então, vamos requerer uma medida no Ministério dos Direitos Humanos. Você está com uma violação do seu direito humano aqui. A sua vida está correndo risco. Você está com ameaça de morte e é um caso de extrema urgência, né? Porque está ocorrendo. E já tinham registrado BO e tudo mais em relação a isso. E aí, o Ministério dos Direitos Humanos informou que haveria uma videoconferência naquele dia lá, dia 14, haveria a videoconferência do Ministério com o Oswaldo. Videoconferência, que nós tínhamos marcado. No dia 14, acho que 4 horas da tarde, mais ou menos, eles disseram, vai ser impossível fazer essa videoconferência às 6 horas da tarde, portanto, nós gostaríamos de presencialmente o senhor Oswaldo viesse aqui às 4 da tarde do dia 15. O que ocorreu? Esse fato já estava informado. De manhã, eu liguei para o CIMI, que é o órgão que controla, monitora os deslocamentos, e solicitei uma autorização para que o Oswaldo fosse ao Ministério dos Direitos Humanos. Baseado em quê? E aí eu falo por que o Oswaldo não cometeu nenhuma infração e está amparado pela lei por isso. O CIMI é o órgão que cuida de todos os monitorados, mais de 1.000 pessoas que usam tornozeleira no Distrito Federal. O CIMI está previsto na portaria 141 do regimento do Tribunal de Justiça, da resolução do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quanto às varas de execução, vara de regime semiaberto e aberto. Então, quem cuida desses presos é o CIMI. E no artigo 4º, mais precisamente, se não me engano, é o inciso 2, diz que o CIMI é responsável pelas situações de urgência e de emergência em relação aos usuários da tornozeleira eletrônica, que aqueles monitorados têm autorização, quando estão em situação de urgência e emergência, a se deslocarem através do CIMI, não havendo necessidade de nova ordem judicial, que está no artigo 319 do Código Penal, Processo Penal, que diz o seguinte, né, que aqueles que estão sob regime de prisão domiciliar, para se deslocarem, precisam de autorização judicial. Só que essa autorização, a primeira já existia, que era a medida cautelar do eminente ministro Alexandre de Moraes. Por quê? A medida cautelar dele permitia que ele se deslocasse através de autorização nos áreas que ele tem permissão de deslocar.
são exatamente como eu falei, né? Qualquer área, tal, mas exceto aquelas que estavam a 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes, que ele deveria estar afastado pelo menos 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes. Para isso, necessitava de uma ordem judicial do artigo 319, caput. Ou seja, ele não necessitava de uma nova ordem para estar lá no Ministério dos Direitos Humanos. Estão compreendendo? Raciocínio penal? Por quê? Porque ele estava em situação de urgência e emergência, bastava ligar para o CIMI para ter autorização, e foi o que ocorreu. Só que o chefe de gabinete adjunto da ministra Damares, que fique bem claro, a ministra Damares não estava no dia. Quem estava lá e estava respondendo, vamos assim dizer, pelo Ministério, era o chefe de gabinete substituto. Este chefe de gabinete substituto mandou uma mensagem para a vara de execuções e para o ministro, dizendo que possivelmente Oswaldo poderia estar cometendo uma infração às medidas cautelares. Porque poderia infringir o distanciamento de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes. Ora, me desculpa, o Ministério dos Direitos Humanos é 2 quilômetros de distância da praça. E isso eu tenho, pelo próprio Google, você coloca lá, você vai achar. 1,8 km era o local que nós estávamos. Então, não havia violação. Ele não chegou perto do Supremo Tribunal Federal, ele não se deslocou sem autorização e não pediu para sair, e não saiu do Distrito Federal sem autorização. E não entrou em contato com nenhuma das pessoas que estão lá na medida cautelar. Ou seja, ele estava cumprindo a ordem determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele não descumpriu. Só que essa comunicação à vara, qual foi o entendimento da vara? Ora, ele precisa de uma ordem judicial para se deslocar. Ele não precisava, já expliquei por que não precisava. Porque já existe a ordem que permite, que ele estava a uma distância de 1,8 km. E outra, ele estava em situação de urgência e emergência ameaçado de morte, que está dentro da portaria 141, no artigo 4º, inciso 2, inciso 7º, da resolução que permite o CIMI a fazer essa autorização. Ou seja, estava totalmente dentro da lei, totalmente correto. Só que foi interpretado de forma errônea e foi interpretado sem ouvir o contraditório. E aí, o que foi que houve? Com essa imposição, o Ministério Público, de fato, a necessidade da ordem judicial para se aplicar o artigo 319. Mas, como eu disse, a ordem já existia. Não precisava de uma nova ordem judicial para se deslocar para lá. E como ele usa a do CIMI toda hora, para se deslocar para o hospital e tudo quanto é lugar, que ele é permitido. Ele era permitido estar lá. E aí foi decretada uma prisão preventiva por violação de uma ordem judicial que foi violada. Isso foi dito. A prisão preventiva foi decretada por violação de ordem judicial que concedia a prisão domiciliar. Então, o embasamento dessa prisão preventiva é absurdo, porque eu acabei de mostrar que não existe essa violação. Agora, quem foi responsável por causar essa celeuma e, de fato, decretar? Foi o chefe de gabinete adjunto da ministra Damares. Não estou imputando aqui a Damares, não estou, mas como advogado eu tenho o dever dizer isso, e imputar. Porque quando ele fez essa ordem, ao meio-dia, que esse trâmite começou por detrás de toda essa organização, quando nós fomos lá, e ele já estava autorizado, claro, né? Que a ordem partiu do CIMI para ele estar lá 4 horas da tarde. Nós chegamos lá 3h50. Foi avisado lá em cima
para esse senhor que a gente estava lá. E ele autorizou nossa subida. Então, se ele autorizou nossa subida, ele, então, como que ele comunica a vara e provoca a prisão do Oswaldo? Esse ato tem que ser analisado num processo administrativo disciplinar dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Isso tem que ser analisado por um PAD. E aí que está, porque ele autorizou a subida. Quando autorizou, ele me deu uma certidão, deixou o Oswaldo lá no chá de cadeira de 1 hora. E tanto, esperando uma resposta da vara, que determinou a prisão. Aí, que ele falou, olha, certifico que não vou atender vocês, porque não há uma ordem judicial para tal. E aí, disse isso. Aí eu liguei para o CIMI para confirmar a ordem judicial que existia. A ordem do CIMI legal que existia. Aí ele perguntou, mas vocês estão aí por vontade própria ou foram chamados? Eu falei, não, fomos convocados. Quando falei isso, o assessor dele estava ouvindo. Viu que ia dar problema isso aí, porque foi autorizado ficar lá. Aí foi autorizado, eu falei, e agora? Como que vai fazer? Aí ele foi lá, conversou, não, nós vamos receber vocês. Então, eles sanaram o fato. Está me entendendo? Sanaram, mas não informaram a justiça. Deixaram acontecer isso. Esse fato é grave. Não estou imputando a ministra Damares isso, mas ocorreu por pessoas da hierarquia abaixo dela e que devem, sim, ser analisados o procedimento administrativo sobre isso. Porque assim que eu derrubar essa prisão do Oswaldo, eu vou em cima desse fato. Porque ele foi preso injustificadamente por causa deste ato. Então, o que ocorreu? E eu tenho provas disso, tem tudo isso. Eu tenho a gravação do CIMI autorizando, eu tenho um artigo que mostra que o CIMI autorizou, eu tenho todos os fatos que dizem que a autorização era legal, porque é amparada por lei e amparada por ordem judicial, que era a medida cautelar do ministro, explicando aqui profundamente esse fato. Não havia nenhum motivo para a decretação de uma prisão preventiva. Eles não estavam cometendo crime contra a ordem pública, não estavam cometendo crime contra a ordem econômica, não estava infringindo a aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal. Nenhum desses fatos, nem materialidade e autoria de crime havia para essa decretação. A única hipótese que se utilizaram que foi exatamente a violação das medidas cautelares. E ele não violou as medidas cautelares, portanto, a prisão preventiva dele era absolutamente manifesta, ilegal e contrária à lei. E assim foi feito. A prisão preventiva que levou a essa queda e levou à paralisia. Então, o Estado tem responsabilidade sobre isso? Tem responsabilidade objetiva do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Bem, Ricardo, vou trazer aqui uma matéria do Metrópolis que saiu no dia 22 de dezembro do ano passado, 2020, onde há um trecho, né, que o Ministério daqui, acho que deve estar aparecendo aí na tela, Ministério de Damares diz que tentou evitar a prisão de Oswaldo Eustáquio. Pasta informou em nota oficial que o influenciador bolsonarista insistiu em comparecer ao local, descumprindo prisão domiciliar. Aqui embaixo, né, aqui em nota divulgada nesta terça, 22/12, a pasta chefiada por Damares alegou que, abre aspas, tentou evitar desde o primeiro pedido de audiência a prisão do jornalista, que milita pelo governo. Tá? E aqui diz, Eustáquio, segundo a nota do Ministério, se negou a receber visitas de servidores da pasta em sua residência ou conversar via computador com a ministra. Então, pelo que você relatou, Ricardo, isso não procede. Não houve essa... E eu provo que não procede. Eu tenho aqui as 2 certidões que foram enviadas a mim, e este senhor que eu falei, falou, você não mostra essas certidões, não sei o que, tal, né? Então, tá, é uma matéria do Metrópolis, dia 22/12. Sim, mas eu tenho as certidões, eu fotografei as 2. Eu tenho que achar aqui, achei. A primeira certidão.
Está aqui. Comunico que o senhor Oswaldo compareceu a esse Ministério dos Direitos Humanos, ao gabinete, levado ao fato quanto à constatação de ausência de requisitos formais e foi dispensado nessa data. Aí está aqui, recebido, comprovante, está aqui, ó. Dá para Peraí, deixa eu aumentar aqui. Recebido aqui, ó. Tá vendo? Dá para ler até o texto aí, ó. Tá vendo? Assinado. E outra, eu tenho um e-mail que eles mandaram aqui, ó. Esse e-mail eu faço questão de mostrar. Dá para ler, não dá? Vamos lá. Prezado senhor Oswaldo Eustáquio, de ordem, confirmamos o agendamento de... Peraí, deu uma embaçadinha aqui. Reunião presencial. Peraí, Isso. agora a luz... Peraí, é que a luz aqui. Assim. Opa, foi. Conforme informações abaixo. Data 15 de novembro de 2020, terça-feira, hora 16 horas, local explanado dos Ministérios, Bloco A, sala 457, quarto andar. Pauta, violação de direitos humanos, atenciosamente, coordenação geral, apagou o celular, de agendamento, né? De agenda, algo assim. Aí, a certidão que eu falei, a segunda certidão, que é a que nos recebeu, está aqui, que diz que o Ministério, inclusive, se equivocou nesse sentido. Essa eu vou ler para você. Claro, fica à vontade. A primeira eu falei, o Ministério falou, não vamos te receber porque você não tem o requisito legal para poder não causar uma prisão. Que papo furado. Me desculpa falar nesses termos. Não estou falando da ministra Damares. Eu estou falando que o Ministério fez isso. O Ministério comunicou que ele estaria violando, que possivelmente ia violar. Comunicou a vara e comunicou o ministro. Você acha que a justiça vai agir como nesse caso? Hein? Você acha que... Não, eu vou ouvir ele que está violando para depois saber. Eles iam mandar prender, é óbvio. Então, vem dizer que evitou, não. O gabinete que causou, na verdade, a imputação errônea e que causou esse problema. Olha aqui, ata de audiência, eu tinha falado abril, né? Abril não, é novembro. Aos 15 dias do mês de dezembro, na verdade, né? Do ano de 2020, na Sala de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, no bloco A, explanados do Ministério, foi ouvido o senhor Oswaldo Eustáquio Filho, aí residente, aí o endereço dele, Lago Sul, acompanhado do seu advogado, doutor Ricardo Freire Vasconcelos, no qual o senhor Fernando César, ouvidor, o ato ocorreu entre 18h30 e 20h17. O doutor Ricardo comprometeu-se a encaminhar documentos que fundamentam o requerimento realizado pelo depoente, em e-mail adicional do senhor ouvidor, senhor Fernando, né? Os documentos que provavam que ele estava sendo ameaçado. Na oportunidade, o depoente solicita ser ouvido em sua residência ou via online. Como que ele disse que não queria ser ouvido? Em caráter de urgência, por representantes dos direitos humanos, conforme combinado, senhora, aí tem o nome da chefe cerimonial, que eu não vou falar aqui, que ocorreu nessa data. Oswaldo, seu Fernando, só que o chefe de gabinete não sabe que eu tenho essa certidão. Aí é que está. E aqui que eu pego ele. Que está aqui, ó. Oswaldo pediu para ser ouvido na casa dele ou por via de videoconferência. Isso a gente já tinha pedido antes. Conforme foi solicitado a chefia do cerimonial. Está vendo aqui? Então está aqui a prova. Essa é a diferença. Se você... Eu sou um advogado que respeito a lei, respeito a todos,
não insulto ninguém, não acuso sem haver uma prova material dos fatos, mas se você provoca um ato e diz um fato que é contraditório, e eu tenho a prova contrária, eu vou provar o contrário. Não interessa se é um ministro, se é um juiz, quem seja. A minha advocacia não é feita por covardia. Minha advocacia é feita por falar a verdade e defender aqueles que estão oprimidos. E eu tenho a certeza e convicção que defendo a lei. E não imputo fatos às pessoas que não sejam atos comprovados de seus fatos. Então, quando vem uma matéria dizer que ele não queria receber as pessoas, chega a ser algo assim contraditório, porque ele estava pedindo para ser analisado o fato dele. Quem solicitou, está aqui o e-mail. Te mostrei o e-mail. Um dia antes, você viu, dia 14. Eles pedindo a convocação. Por isso que o CIM autorizou, porque o chefe lá do CIM perguntou, doutor Ricardo, se eu tenho a convocação, aí eu, posso mandar nesse WhatsApp do senhor? Pode. Mandei para ele. Quando eu mandei isso, ele autorizou o Oswaldo ser ouvido. E aí foi que esse assessor foi lá, falou com esse chefe de gabinete, não, mandou ouvir ele. Por quê? Porque tinha a ordem escrita para ouvir. Só que o estrago já tinha sido feito. Agora, o que me chateia é que não foi corrigido. E que vai ter que ser corrigido agora, judicialmente. A verdade é essa. Bem, Ricardo, agora nessa parte judicial, né, para o âmbito jurídico mais da nossa entrevista, na última sexta-feira, né, a defesa, né, ingressou com um pedido para revogação da prisão do Oswaldo Eustáquio. Quais são as suas perspectivas, né, o seu desejo, né, vamos dizer assim, até do Oswaldo, né, e a respeito desse pedido, né? Qual é a sua expectativa a respeito disso? Olha, minha expectativa é que a lei seja cumprida e que a revogação seja feita. Por quê? O que ocorre? Como eu disse, esse teor da prisão pela lei 7960 já se findou lá em 6 de julho do ano passado. A medida que foi imputada a ele, ela teria que ter uma justificativa para essa extensão. Vamos dizer, por exemplo, que ele infringiu quando foi para São Paulo. Tá, vamos dizer que essa medida seria legal. O castigo que seria a prisão, a tornozeleira que foi posta, já está lá. A prisão preventiva foi um excesso do excesso de todos que poderiam ocorrer. Até porque eu acabei de explicar que ela não subsiste criminalmente. Legalmente, ela não subsiste. E a prisão preventiva foi decretada por esse fato, por violação da medida. E não houve. Tá, a prisão preventiva, por um caráter de utilidade de se fazer o tratamento dele por causa da queda que ocorreu por causa dessa custódia preventiva, se ela não tivesse sido decretada, ele não teria tido essa queda, e isso, como eu disse, depois, aqueles atos administrativos que geraram isso, serão analisados, sim, serão imputados também. E aí, o que ocorre? Essa prisão preventiva, sem manifestação legal a seu favor, ela foi transformada em prisão domiciliar. Ocorre que essa prisão domiciliar, ela já ultrapassa os 3 meses, que é a necessidade pela lei anticrime, pacote da lei anticrime, a necessidade de se revisar essa prisão, certo? E aí, porque nós estamos diante de um ato humanitário, porque ele está com Covid. E o Covid, inclusive em outros países, como nos Estados Unidos, né? No estado de Massachusetts, por exemplo,
o setor de custodiados do estado de Massachusetts, ele concedeu a liberdade plena a todos que estariam em processo, veja bem, não é nem preso, ou que estivessem em liberdade condicional. Aqueles que estariam em processo, em crimes de menor potencial ofensivo, né? E aqueles em liberdade condicional, foi concedida a liberdade plena por causa do Covid, a cerca de 2.000 pessoas. Isso está na minha petição, né? De aí a tradução do que está em inglês, do que eu expus do setor condicional. Não será obrigado a qualquer processo criminal, a testemunha contra si, nem mesmo privado da liberdade, seus bens, sendo devido processo legal. Isso aqui está no Due Process of Law das emendas da Constituição Americana, né? Que nesse caso, a medida que foi imputada lá em Massachusetts, que liberou a condicional, está aqui, ó, o sistema de parole, né? Que é o sistema de conselho de liberdade de Massachusetts, realizou 2.200 audiências de soltura e emitiu 1.670 autorização de liberdade condicional, do dia 3 de abril a 31 de dezembro de 2020. Ou seja, eu digo a situação de pessoas que mundialmente estão em situação até pior do que a do Oswaldo, estão sendo liberadas. E situações idênticas à dele, que é no caso aqui respondendo ao processo, e esse caso, no caso ele não é nem indiciado, nem está respondendo ao processo, eles foram liberados, certo? Aí eu solicito, pela próprio precedente do ministro Fachin, que liberou pela resolução 62 do CNJ, eles iriam liberar 32.000 presos no país por causa do coronavírus. E no caso, eu cito esse precedente, cito o precedente das cortes americanas, principalmente de Massachusetts, cito também o caso que nós temos, como eu disse, né, do HC 183-144, que é do eminente ministro Marco Aurélio, que ele diz sobre a mitigação do princípio da não culpabilidade, no qual o pacote anticrimes houve de aferir uma prisão provisória, não podendo passar de 3 meses sem uma renovação dessa conduta. Portanto, isso seria também o outro precedente que eu cito, que é do eminente ministro Celso de Mello, uma antecipação de pena. E aí eu termino dizendo o seguinte: vale dizer ainda que uma remota ou futura condenação do jornalista a uma pena máxima seria do artigo 22, que é aquele de financiar atos antidemocráticos, né? Eu fazer publicamente propaganda a eles, seria uma pena de 1 a 4 anos, no qual uma detenção que hoje já ultrapassa 290 dias, ela equivale a um interior de 5 anos e 4 meses de detenção no regime imputado fechado, né? Porque nós estamos imputando a prisão dele, apesar de ser domiciliar, que é uma medida restritiva de liberdade, na verdade. Ela não é uma privativa de liberdade, é uma restritiva de direitos, na verdade, né? Mas é uma custódia, e é uma custódia que já hoje ultrapassa, né? Vai ultrapassar meia-noite, 190 dias de custódia. E também de prisão decretada nesses termos, da preventiva para frente, de mais de 3 meses. Então, já imputando os precedentes do Supremo, o princípio da não culpabilidade, da ilegalidade manifesta de uma prisão, nesse sentido até pelo pacote anticrime, que é uma antecipação de pena, como eu disse, que é o entendimento do Conselho do Supremo Tribunal Federal, imputada desde janeiro, 21 de janeiro desse ano, a imputação da prisão, né, até os dias de hoje, ou seja, não há justificativa, até porque o inquérito ele terminou no dia 19 de abril, 19 de abril desse ano. O abril foi um inquérito, na verdade,
que ele começou dia 19 de abril do ano passado, terminou 19 de abril agora. O eminente ministro fez o quê? Prorrogou por mais 90 dias. Só que no caso do Oswaldo, ele tem que liberar, porque não há imputação. Além de não haver imputação, há também atos que a própria Procuradoria, em folhas 207, 208, 269, 75, 375 da PET 8961, solicita o seguinte: o Ministério Público, ao reiterar as manifestações da folha 207, 208 e 269, 275, não se opõe ao pedido formulado por Oswaldo Eustáquio, concernente ao encerramento das medidas cautelares. Ou seja, o próprio Ministério Público está gritando no processo que ele tem que ser liberado. Então, chegou a um ponto que se rompeu a corda da razoabilidade. Por isso, a petição foi feita nos termos imputados, nos precedentes da Suprema Corte e no próprio precedente do ministro Alexandre de Moraes, quanto à imputação acima de 3 meses também.